Mas o que é um modelo atômico? É basicamente uma representação simplificada, facilitada da realidade de um átomo. Porque o estudo do átomo é mais interessante você usar modelos porque eles vão trazer essa realidade que é bastante complexa para uma realidade mais simples, tá? Mais facilitada de compreensão. Só lembrando, não existe modelo sem falha. Começando com Demócrito e Leucipo, na Grécia Antiga. O que eles propuseram? Eles criaram o primeiro modelo atômico, a introdução do conceito de átomo. Tá? Então, eles cunharam a palavra átomo, tá? Que seria indivisível em grego. Segundo eles, a matéria é composta por pequenos átomos, indivisíveis e eternos. Essa é uma afirmação que eles fizeram. E eles disseram que existem átomos de diferentes tipos. Tá? Então, um átomo de madeira tem característica de madeira, um átomo de argila ele é um pouco mais maleável, por isso que a argila é maleável. O átomo de água ele é mais mole, porque a água também é. O átomo de ferro é mais duro, porque o ferro também é. Esse é o raciocínio que eles criaram. E eles fizeram tudo isso sem nenhum experimento científico. Claro, na Grécia Antiga, basicamente era impossível fazer experimentos científicos atômicos. Partindo de 400 a.C. para Dalton, na Inglaterra, em 1808, ou seja, mais de 2.200 anos de diferença, criando o modelo da bola de bilhar. Esse sim foi um modelo atômico baseado em experimentos, que a gente chama de empírico. Dalton propunha que a matéria é composta por pequenos átomos indivisíveis, eternos e maciços. Maciço sendo o contrário de oco. Reações químicas são rearranjos de átomos, formando novas substâncias. E ele diz também que existem átomos de diferentes elementos. E átomos do mesmo elemento apresentam as mesmas características. Agora a gente vai analisar se essas afirmações estão corretas ou se elas estão erradas. Segundo Dalton, os átomos são maciços? A gente sabe hoje que não. Eles não são maciços. O átomo é oco. Os átomos são divisíveis, não são eternos. Eles podem sim ser tanto destruídos como criados. A bomba atômica, por exemplo, é uma maneira de você destruir átomos, formando outros. Então você destrói e cria átomos. Mas sim, átomos de um mesmo elemento têm as mesmas propriedades. Dalton estava correto. Também estava correto quando ele disse que reações químicas são rearranjos de átomos. Então, ele também estava correto nisso. Passando para Thomson, na Inglaterra, em 1904, criando o famoso modelo de pudim de passas. Então, esse é um modelo baseado também em experimentos científicos. Thomson, ele descobriu o elétron e ele entendia que a matéria era neutra. Ou seja, se existe algo na matéria que é negativo e a matéria é neutra, tem que ter alguma coisa positiva para anular essa carga negativa. Só que ele não conhecia o próton ainda. O próton só ia ser descoberto 28 anos depois. Então ele não conhecia a existência do próton, mas ele sabia que tinha algo positivo no átomo. Então ele entendeu que os elétrons se moviam numa nuvem positiva, era uma massa positiva com pequenos pedaços negativos. Na cabeça dele era como se fosse um pudim de passas. Para nós seria como se fosse um chocotone. A massa seria a parte positiva e cada gota de chocolate seria um elétron, de um chocotone ou de um panetone com frutas cristalizadas. Thomson chamava na época os elétrons de corpúsculos. Esse nome não vingou, virou elétron mesmo. Então, quais são as bases do modelo de Thomson? Átomos são maciços, ele estava errado. Átomos são neutros, nisso ele estava certo. Elétrons têm carga negativa e são bem menores que o átomo, ele estava correto. E elétrons estão mergulhados em algo positivo, aí ele cometeu um engano. Partindo agora para os famosos experimentos de Rutherford, tá? Como é que foi esse experimento? Ele tinha um emissor de partículas alfa que bombardeava uma lâmina de ouro, uma lâmina bem fina de ouro. E ao redor, você pode ver em azul, era uma fita detectora de partículas alfa. Ou seja, quando uma partícula alfa, que era positiva, acertava esse detector, ficava marcado o ponto. E aí eles conseguiam descobrir onde aquela partícula atingiu, certo? A lâmina era de ouro, ou seja, matéria. A partícula alfa também é de matéria. Então, quando você arremessa matéria através de matéria, nada vai atravessar, porque essa lâmina não tem buracos. Porém, quando ele inicia o experimento, algo estranho acontece. A maior parte das partículas atravessa a lâmina de ouro, algumas são refletidas para trás. E aí está o experimento de Rutherford. Então, quais são as expectativas desse experimento? Todas as partículas alfa serão refletidas para trás. Porém, a maioria delas atravessa a camada de matéria. A minoria delas é refletida.
e algumas são defletidas, desviadas. Então, quais são as conclusões que Rutherford tirou desse experimento? Bom, se a maioria das partículas atravessa, significa que a matéria então é oca. Tem buracos dentro da matéria, buracos pelos quais as partículas alfa conseguem atravessar. Como se fossem bolas de ping-pong atravessando uma rede de futebol. As bolas de ping-pong são bem pequenas, perto da rede. Então elas conseguem passar pelos buracos da rede. Mas nem todas vão atravessar os buracos da rede, porque algumas vão bater nas costuras. Quando elas batem nas costuras, elas são o quê? Refletidas para trás. E algumas só encostam ou passam bem perto da costura. Ou seja, elas são desviadas. Certo? Essa seria uma analogia para o experimento de Rutherford. Então, Rutherford, quem era ele? Ele era um ex-aluno de Thomson. Então, ele estudou com Thomson. O modelo dele é baseado também em experimentos científicos, como vimos, o experimento de Rutherford. Com base nesse experimento citado, ele concluiu que a matéria é oca, existe um núcleo com grande parte da massa do átomo, esse núcleo tem carga positiva, os elétrons orbitam, flutuam livremente fora do núcleo em uma eletrosfera. Então vamos ver quais são os erros e acertos do modelo de Rutherford? Os átomos são ocos com grande região vazia? Sim, é verdade. Os núcleos são pequenos e com quase toda a massa do átomo? Também é verdade. Elétrons existem em uma região externa ao núcleo, chamada de eletrosfera? Também é verdade. Porém, a grande falha de Rutherford é essa. Ele imaginou que os elétrons podiam orbitar livremente pela eletrosfera. E a gente sabe que isso é falso. Quem propôs a correção desse método foi Bohr, em 1913. Bohr é um ex-aluno de Rutherford. Então é como se fosse uma linhagem. Thomson, Rutherford, chegando em Bohr. Esse modelo de Bohr é baseado em experimentos científicos e teorias físicas. Ele propõe algumas correções no modelo chamado de postulados. Tá? Que postulados são esses? Ele diz que os elétrons giram em órbitas pré-estabelecidas. Não são livres, são determinadas. São aquelas camadas que a gente já conhece da química. K, L, M, N, O, P, Q. Para que os elétrons mudem de órbita, eles precisam receber e doar energia. E essa energia ela é fixa. E ela é conhecida, esse processo de salto, esse processo de mudança de órbita, é conhecido como salto quântico. E por meio dessa teoria de saltos quânticos, a gente consegue explicar, usando o método de Bohr-Rutherford, fogos de artifício. Então tá aí, modelo de Bohr-Rutherford. Elétrons se encontram em camadas eletrônicas pré-determinadas. Todos nós sabemos que é incompleto. É verdade, mas não é toda a verdade. Porque os elétrons também estão dentro de subcamadas, subníveis. Um S2, S2, aquele que a gente já conhece. Ele disse também que os elétrons, para subir de camada, precisam receber energia. Verdade? Quando eles descem de camada, eles liberam energia igual a que foi recebida na forma de luz. Correto? Diferentes elementos emitem diferentes cores ao receber energia, devido às diferenças em suas camadas eletrônicas. Isso também é verdade. A gente vai estudar isso agora quando a gente olhar os saltos quânticos com mais detalhe. Saltos quânticos são bastante importantes em testes de chama e em fogos de artifício. Teste de chama, talvez vocês tenham feito isso no laboratório, que é colocar soluções de vários elementos, sódio, bário, cálcio, estrôncio, cobre, e quando você joga essa solução no fogo, a chama assume uma cor diferente para cada elemento. Então, vamos olhar aqui. A baixa energia está aqui embaixo, estável, e a alta energia, lá no fim da seta, é instável. Então, quanto maior a energia, pior para o elétron. Vamos olhar aqui um elemento X recebendo energia. E o elétron ele sofre um processo de excitação, recebeu energia, subiu, salto quântico. Ficou um pouco tempo lá em cima, desceu, emitiu luz. Mesma coisa acontecendo com outro elemento. Veja que a diferença entre os níveis promove diferentes cores emitidas. Qual é a conclusão disso? Elementos diferentes têm camadas eletrônicas diferentes. Cada elemento apresenta saltos quânticos diferentes. Cores diferentes para a chama de cada elemento. Então, o que a gente consegue extrair dessa evolução dos modelos atômicos? As características do átomo moderno. Quais são elas? Átomos são estruturas divisíveis,
formados por 3 partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga +1, massa 1, se localizam no núcleo. Nêutrons têm carga 0, massa 1, se localizam no núcleo, estabilizando esse núcleo, é a principal função dos nêutrons. Os elétrons têm carga -1, massa 0, e se localizam na eletrosfera ao redor do núcleo. E essa massa dos elétrons não é 0, ela é quase 0. Tá? Mas, para todos os efeitos, a gente entende que ela é 0. Aí está aqui um quadro resumindo as características do átomo moderno. As partículas subatômicas, suas cargas e suas massas.